Queridos, boa noite, graça e paz, amém? Você está feliz com Jesus? Graças a Deus. A alegria do Senhor, o que ela é? É a nossa força, que bom, né? Essa alegria que dá força só vem de Deus. Nem pix na conta traz alegria duradoura, porque depois que o saldo esvazia, volta a tristeza novamente, né? Mas a alegria que vem de Deus, ela tem substância, é duradoura, é perene, amém? Então abra sua Bíblia, por favor, Hebreus capítulo 11, quero falar sobre fé. Carta aos Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, Hebreus capítulo 11, quero ler com você do versículo 1 até o versículo de número 7. E aí você sabe que Hebreus capítulo 11, nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Então eu queria falar sobre fé hoje aqui com vocês, nessa quarta-feira, meio da semana. A gente reabastece o nosso tanque de combustível para poder chegar até o domingo, né? E assim a gente vai caminhando como igreja do Senhor. Carta aos Hebreus capítulo 11, do verso 1 até o verso 7. Se você achou, diga glória a Deus. Todo mundo achou? Podemos orar então? Senhor, eu quero te agradecer pela presença do Senhor neste lugar. Nós faremos a leitura da Tua Palavra, e o nosso pedido é que a Tua Palavra fale ao nosso coração. Eu sei que o Senhor pode falar muito mais do que aquilo que falamos acerca dela. Fala ao coração do Teu povo, pelo Teu Santo Espírito. Que a Palavra do Senhor seja como semente, e que o nosso coração seja uma terra fértil. No nome de Jesus, amém. Podemos ler? Vamos lá? Está lá na tela, né? Vamos ler todo mundo lá pela tela? Vamos lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Verso 2, vocês, toda a igreja. Graças a Deus por isso, né? Verso 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Verso 5, vocês, a igreja? Pela fé, não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, leia comigo, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Verso 7, todo mundo comigo? Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Então o tema da minha palavra hoje é fé, fundamento da caminhada cristã. Então eu queria trazer para a gente aqui um pouco desse panorama da fé. Por que a fé é fundamento? Porque fé é o nosso alicerce. Irmãos, a gente não consegue viver nesse mundo, eu falo para quem é cristão, se não for pela fé. Eu queria muito ter pregado hoje no capítulo 10, eu fiquei com dúvida aqui, mas eu vim aqui para o capítulo 11, que o capítulo 10 fala de uma coisa importante. O capítulo 10 de Hebreus fala que a gente não pode retroceder. Você vai ver que a carta aos Hebreus também fala de perseguição. A gente não sabe quem foi o autor. A gente conhece um pouco do contexto do ambiente em que a carta foi escrita. E o autor fala no capítulo 10 que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam para a preservação da alma. Então, irmãos, quando a gente pensa nesse contexto de fé, a gente entende que fé e oração caminham juntas. Então, todos nós temos uma expectativa de futuro. Quando você pensa na expectativa de futuro, você pensa pela fé. Por que pela fé? Porque fé tem a ver com imaginação. Olha só, o passado você acessa pela memória, concorda comigo? Então, a gente geralmente quando discute futebol, porque meu time foi campeão em tal ano. Memória. Memória. Por outro lado, nós entendemos que a fé, você usa a sua imaginação, ou seja, é os olhos da mente. É aquilo que você não consegue ver com os olhos nus, mas você sabe que pela fé pode se tornar uma realidade. Por isso, irmãos, que a gente ora. E toda oração que você faz é em nome de Jesus, porque nós oramos por fé.
Aquilo que você aparentemente não vê agora no mundo visível, você sabe que pela fé o nosso Deus pode tornar uma realidade. Então o autor de Hebreus traz para a gente essa convicção, essa fé que mostra a realidade daquilo que nós esperamos, é a expectativa do nosso coração. Por isso que nós temos esperança. Por que esperança? É aquilo que você não vê, mas que pela fé você crê que se cumpre segundo a vontade de Deus, porque tem esse quesito especial. Não é só o desejo que você tem ou a fé que você possui, é você entender que a vontade de Deus é soberana. E se aquilo que pedimos e ansiamos está de acordo com a vontade de Deus, Deus cumpre segundo a sua vontade. Então, baseado nesse texto aqui, eu queria trazer aqui 3 fundamentos importantes. Primeiro, a fé como firme fundamento. Primeiro ponto aqui, fé como firme fundamento. Irmãos, isso aqui é crucial para a nossa sobrevivência espiritual. Queria que você entendesse que hoje é quarta-feira, meio da semana, né? E aí eu não sei como é que foi a sua semana, de segunda-feira até hoje. Porque o culto no meio da semana tem isso, né? A gente se fortalece mais uma vez, a gente enche a nossa caixa de ferramenta espiritual, para que a gente continue caminhando. E o autor de Hebreus está dizendo no versículo 1, uma coisa muito importante aqui. Ora, ele fala assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Certeza. Tem uma versão que fala fundamento. O original grego aqui é fundamento. Qual o conceito aqui? É base sólida, é caráter inabalável. Ele está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que fundamento é esse? Qual o fundamento da fé? A gente pode falar que o fundamento da fé também é a palavra. Por quê? Porque Romanos capítulo 10, verso 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Só isso? E ouvir não é pela. O texto fala que a palavra é o veículo que Deus usa para gerar fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir pela palavra. Então, quanto mais da palavra você ouve, automaticamente isso consolida a nossa fé. Percebe por que nós temos esse firme fundamento? Agora, o que isso tem a ver com a vida? Tudo, irmãos. Porque o lugar onde a gente coloca o nosso fundamento de fé vai influenciar todas as áreas da vida, no modo de você ser gente. Porque todo mundo aqui é gente. E sendo gente, você se relaciona com pessoas. Ou seja, você trabalha, você tem família, a gente se relaciona. A fé em Cristo Jesus influencia a gente em tudo. Em tudo o quê? No modo de fazer negócio, por exemplo. Hoje eu estava num debate da 93, o tema foi julgo desigual. Porque quando você entende a importância da fé, você entende que essa fé que você abraçou como dom de Deus, influencia você no modo de fazer negócio, no modo de ser marido, você trata a sua esposa pela fé, porque para amar a esposa, como Cristo chamou a igreja, tem que ser por fé. Agora, você sujeitar-se ao seu marido tem que ser pela fé. Agora, você como filho, obedecer pai e mãe, honrar, é pela fé. Agora, você não irritar seus filhos é pela fé. O que você entende aqui? A gente entende que esse fundamento influencia a nossa vida como um todo. Porque tudo que a gente faz, irmãos, é pela fé. Tudo que a gente faz é pela fé. Olha aqui o versículo 2, olha a importância da fé. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Quem são os antigos? Os antigos do Antigo Testamento. Fala aqui dos heróis da fé, dos profetas do Antigo Testamento, que não tinha Facebook, WhatsApp, Instagram, não tinha plataforma X. Esses homens deram a vida pela fé, por aquilo que acreditavam, ainda que não visse de imediato. Mas eles sabiam que aquele que havia de vir, Jesus Cristo, ele veio. Mas eles não viram isso aqui. E o texto está dizendo que esses homens, mesmo não tendo recurso, e eu queria que você entendesse o seguinte, parte deles passaram por lutas. Mas você percebe que a circunstância do momento não atrapalhou a fé desses homens e mulheres. O texto fala mais à frente, em Hebreus capítulo 11, homens dos quais o mundo não era digno deles. Alguns foram cerrados pelo meio, outros foram entregues aos leões. Mas o texto fala de homens e mulheres que mantiveram sua fé. Então entenda o seguinte aqui, irmãos. Fundamento, ou furar no grego, significa escora. Qual a importância da escora para quem trabalha na construção civil? Você escora uma laje, você... Escora, irmãos, é sustento. O que sustenta a gente de pé é a fé. Porque tem horas que você é pego de assalto, com uma notícia ruim, com uma circunstância desfavorável. O que vai manter a gente de pé aqui? A fé. Por isso que ele fala no versículo 1 que ora, a fé é a certeza, ou seja, é um firme fundamento das coisas que se esperam. Então, para a gente permanecer de pé na vida cristã, não tem outro recurso senão pela fé. Aí o versículo 6 vai dizer, ora, aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia. Se você está próximo de Deus, você tem que crer que Deus existe. Primeiro que você não vê. Como é que você está vendo Deus?
João 1, verso 18, vai dizer que Deus nunca foi visto por ninguém. 1 João, capítulo 1, verso 18, diz a mesma coisa: Deus nunca foi visto por ninguém. Agora, você pode não estar vendo, mas você crê pela criação, que tudo que é criado, quem foi que fez? Foi Deus. Então, olha para mim aqui, meus irmãos, porque talvez você tenha chegado hoje aqui, destruído e desanimado. E você está pedindo: Deus, me dá uma resposta. Talvez a resposta de Deus para o seu coração é para você não perder a sua fé. Porque quem perde a fé, perde a esperança. Quem perde a esperança, perde a vontade de viver. Um abismo vai levando você a outro abismo. Por isso que a nossa fé em Cristo Jesus é inegociável. A nossa fé é uma fé que está baseada nele, nas obras dele, naquilo que ele é como essência. Ele é Senhor do nosso coração e Deus da nossa vida. Por isso que o texto fala que os antigos alcançaram um testemunho, não vendo nada, mas crendo em tudo. O que nós conhecemos pelo Evangelho, que eles não conheceram, a manifestação real do Evangelho, do Cristo encarnado que pisou nessa terra, nós temos um relato bíblico disso. Eles acreditaram nisso tudo, sem ter os recursos que nós temos no mundo moderno. Esses homens tiveram um fundamento chamado fé. Porque o modo como a gente vive no mundo moderno, no mundo antigo, ou no mundo pós-cristão, como estão chamando, é fé. É o que mantém a gente de pé. Então o texto fala que fé é o firme fundamento. Então, o primeiro fundamento aqui é o fundamento da fé. Segundo fundamento, eu queria dizer aqui que a fé dispensa explicações. Isso aqui também é um fundamento. Porque para muita gente tudo tem que ter explicação. A gente tem que provar por A mais B que isso é assim assado. Legal. Mas quem anda por fé nem sempre você consegue explicar. Vem comigo aqui no versículo 3, diz assim. Leia comigo, por favor, toda a igreja. Está aqui, no ponto 2? Não, o slide não está aqui não, né? Então vamos lá, vamos sem slide mesmo. Diz assim, ó, verso 3, você pode ler na sua versão? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são. Então aqui tem uma coisa importante para a gente aqui. Porque isso aqui não se explica, não. O texto fala que pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O texto fala aqui que nós entendemos que aquilo que é visível, ou seja, o universo, ele foi formado pela palavra. Palavra fala daquilo que saiu da boca de Deus. E disse: Deus, haja luz. O que houve? Houve luz. Tudo aquilo que é criado veio do invisível. Aí você pensa assim: pastor, mas como é que pode? Pode. Porque a gente acredita que o nosso Deus é um Deus criador. Por isso que o verso 3 vai dizer que é pela fé. Porque aqui tem um elemento chamado entendimento divino. Nós temos a mente de Cristo, muita gente não tem, você tem esse privilégio. Você entregou seu coração para Jesus, você passa a ter a mente de Cristo. E por que o texto está dizendo que pela fé nós entendemos que o universo foi criado? Porque parece que para você ser um profissional renomado naquilo que você faz, você tem que ser ateu. Dificilmente um grande cientista, a gente sabe disso, tem sua convicção de fé em Cristo Jesus. E eu queria que você entendesse que para você ser bom naquilo que você faz, você pode crer em Cristo. Irmãos, o verdadeiro cristão não nega a ciência. Está cheio de ciência aqui dentro agora. Tem engenharia civil aqui. Alguém calculou viga, calculou laje, calculou alicerce. Tem engenharia de som. Você percebe que a gente não vive sem a ciência? A ciência faz parte da vida. Quando a gente fala assim, porque a fé é contra a ciência, negativo. Inclusive, queria que você entendesse que você pode ser um médico, um advogado, um engenheiro, um profissional naquilo que você se propõe fazer como missão de vida. Mas você pode manter a sua fé em Cristo Jesus. Você não tem que ser um ateu para dizer que você é uma pessoa renomada. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não nega a ciência. O que eu estou dizendo aqui é que por mais que a ciência tenha a sua validade, a gente necessita dela. Mas a sua experiência de vida, irmãos, carece da fé. Porque a ciência, por melhor que ela seja, e veja bem, a ciência vem de Deus. Chega um momento na vida que é por fé que você vive. É por fé que a gente vive. Por isso que o texto está dizendo no versículo 3 que a gente não consegue explicar tudo. Mas eu entendo pela fé que tudo aquilo que é visível foi feito daquilo que não se vê. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Pela fé. Agora, você vai ter inúmeras explicações do Big Bang, da explosão, não há problema nenhum, a gente respeita quem pensa diferente. Mas eu sei que se você crê em Deus como Senhor da sua vida, como Deus de toda a criação, nós sabemos que a matéria-prima, que é visível, veio tão somente do poder da palavra. Você entende que Deus, quando quer, Ele libera uma palavra, aquilo que não existe passa a existir?
Isso, irmãos, não é científico, isso aqui já entra no campo do sobrenatural, é metafísico, está para além daquilo que é visível. Por isso que a gente entende que dentro desse contexto aqui, você entende que pela fé você não explica. Como é que você explica que uma mulher de fluxo de sangue rompeu uma multidão, tocou na orla do manto de Jesus e foi curada? Não tem ciência para isso. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é fé. Você lembra do centurião? Jesus falou, eu vou na sua casa. Não precisa. Manda apenas uma palavra, o meu criado será curado. Jesus falou, pode ir, o homem já estava curado. Irmãos, isso é fé. E eu não estou falando de energia positiva, liberar uma palavra sobre a vida do seu irmão. Não. Eu estou dizendo que na vida cristã, nem tudo nós conseguimos explicar. Mas eu tenho certeza e convicção de que aquilo que é criado foi o nosso Deus que criou. A gente só consegue transformar, irmãos, algo naquilo que já está criado. Porque nós seres humanos não criamos nada do nada. A gente manipula aquilo que já está criado por Deus. Então o texto está dizendo aqui, versículo 3, leia comigo de novo. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora, para quem não crê, toda a explicação do mundo não é suficiente. Para quem crê, a gente não carece muita explicação não, porque você sabe que Deus é Deus das coisas sobrenaturais. Diz o profeta Isaías no capítulo 43, agindo eu, quem impedirá? Você só pode acreditar nisso pela fé. Porque Deus pode fazer chover de baixo para cima. Semana passada choveu a semana toda, né? Eu vi chover de cima para baixo, de baixo para cima. Deus pode fazer? Pode, se Ele quiser fazer. O que eu quero trazer para o seu coração nessa quarta-feira é para você ter convicção de quem que você está servindo. Você pode ser um bom profissional na empresa que você trabalha, na instituição que você atua. Você pode ser um bom profissional sendo um bom cristão. Estude, leia livros, seja uma pessoa assim inteirada, mas lembra do seguinte, mantenha a sua fé. Amém? Porque cristão não é ignorante. A gente domina o conhecimento do mundo científico, mas acima de tudo nós temos a mente de Cristo, nós temos o conhecimento divino. Nós temos a certeza e a convicção de que o nosso Deus é vivo e está presente no nosso meio neste momento, abençoando e dando entendimento ao nosso coração. Isso é pela fé, porque sem fé você não entende isso. Terceiro lugar aqui, queria falar da fé que realiza algo. O que a fé faz com a gente? Porque parece que fé é algo só passivo de quem fica com o braço cruzado. O texto não fala sobre isso. Vamos comigo aqui no versículo 4? Porque o que você vai perceber a partir do versículo 4? O verso 4 fala dos heróis da fé, a partir do verso 4. Quem são os heróis da fé? São homens e mulheres notáveis, que fizeram a diferença no seu tempo. Não só por aquilo que creram, mas por aquilo que fizeram. Essa é uma característica que você percebe aqui. É gente que materializou, de alguma forma, no fazer. É aquilo que fizeram. Porque a gente percebe aqui, irmãos, que a providência divina está sobre todo mundo. A gente não vive sem providência divina, mas isso não retira de nós a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade humana também está baseada na fé, naquilo que você faz no seu dia a dia. Olha só o versículo 4, diz assim, ó, primeiro personagem, pela fé, Abel, o que ele fez? Ofereceu a quem? A Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Está dizendo que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Que sacrifício? Uma oferta. Abel trouxe da gordura dos animais, Caim trouxe do fruto da terra. A questão não é só o que foi dado, é o modo como se ofereceu. O texto diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus. Você percebe uma coisa bonita nesse texto aqui, irmãos? Porque Abel se tornou justo por aquilo que fez. Não fez nada demais, uma coisa simples, ele ofertou a Deus. Mas percebe que foi uma oferta diferente, o modo como ele fez? Com devoção, com amor, a atitude de Abel. E se você for ler a história de Abel, está em Gênesis 4, ele pagou com a vida. Porque a Bíblia diz que seu irmão o invejou e acabou matando Abel. Mas aí você vê uma coisa no final do versículo 4, porque as pessoas podem calar nossa boca matando, mas não calam o nosso testemunho. O importante do versículo 4 é o finalzinho. Diz assim no finalzinho, por meio da fé, mesmo depois de morto, o que tem? Ainda fala. Você percebe que o modo como ele oferta a Deus, e o texto fala que pela fé, ele deu para Deus um sacrifício.
Irmãos, o que é isso aqui, senão essa obediência, essa devoção, esse temor a Deus? O que você percebe aqui? Você percebe que não é só uma questão de crer, é uma questão de fazer. Ele aprendeu a ofertar a Deus, mas foi com o coração. E como é que foi a oferta de Caim? Deus recebeu de um modo diferente, que eu também não consigo explicar, por mais explicação teológica que a gente dê. Deus viu uma diferença na oferta de um, na oferta do outro. O que o texto está dizendo aqui no versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. 1 João vai dizer que o coração de Caim era do maligno, mas a oferta de Abel foi pela fé. E ainda depois de morto, estou aqui pregando sobre ele. Séculos se passaram, mas a memória de Abel continua viva na mente de cada um de nós, porque Abel entrou na galeria dos heróis da fé. Outro personagem que o texto fala aqui, versículo 5, leia comigo. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Agora fala de quem, irmãos? Fala de Enoque. E que foi a obra de Enoque? A santidade. O texto diz, irmãos, que Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si. Está lá em Gênesis. Ele andava com quem? Ele não corria, também não estava deitado, ele andava. E Deus o tomou para si. Só que o texto fala no versículo 5, que pela fé, Enoque foi levado. E tem uma informação importante no versículo 5, que eu gostaria de experimentar isso, acho que você também. Porque o texto diz que pela fé Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Enoque não soube que foi sepultamento. O pessoal conta uma historinha, né? Que Enoque saiu de casa andando com Deus, e ficou tão longe que Deus falou: Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua. E de lá ele foi para a casa de Deus. Mas tem uma coisa legal na vida de Enoque, irmãos. Porque o andar com Deus fala dessa vida de devoção. Nas entrelinhas você vai entender que andar com Deus é um homem que tinha uma vida de pureza. Porque para você entender que andar em santidade e pureza nesse mundo moderno, se não for pela fé, você não anda. Por que você não anda? Porque, irmãos, a incredulidade traz inclusive dúvida para o seu coração, para o meu coração. Você fala: pastor, para que vale a pena andar em santidade? Para quê? Eu estou perdendo os prazeres da vida. Não faça como Enoque. Enoque andava com Deus. Queria que você entendesse com quem que você tem andado. Evidentemente que você tem uma função missionária ou missional, de transmitir o caráter de Cristo. Qual a nossa função cristã? É tornar Jesus conhecido na vida de alguém, de forma que você não se contamine, mas que você seja uma pessoa influente. Por isso que o texto diz que Enoque andava com Deus, na sua geração inclusive. Porque hoje é a nossa geração, é a nossa oportunidade de andar com Deus, e o texto diz que Deus o tomou para si. Então tem uma coisa legal aqui, irmãos, porque quando o texto fala que Enoque andava com Deus e Deus o levou, ele foi transladado, isso também para nós aponta para o arrebatamento da igreja. Porque é com Deus que você anda. E a Bíblia diz que no abrir e piscar de olhos, daqui a pouco a gente vai subir para estar com o nosso Deus. Se Cristo não voltar nessa geração, pode ser que Ele chame você para voltar para a presença dEle. Mas o que eu estou dizendo para você aqui, é que apesar do mundo que Enoque vivia, Enoque não relativizou a sua fé. Enoque andava com Deus. E como é que ele andava com Deus? Pela fé. É saber que Deus está presente naquilo que você faz, naquilo que você fala. É saber que quando você acorda, Deus acorda contigo. Se você se deita com o Senhor, você se deita. Se você almoça, é na presença dEle que você almoça. Esse senso que nós temos de que Deus está presente o tempo inteiro. Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Só que o texto fala que foi pela fé. Agora, o texto fala que ele também deu testemunho. Vamos ler o versículo 5 de novo? Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Antes de ser levado, ele obteve testemunho. Alguém viu a vida de Enoque? O testemunho não é só aquilo que Deus vê em relação a você, é aquilo que as pessoas contemplam pelo seu comportamento. O texto também está dizendo que Enoque obteve testemunho. Irmãos, a coisa mais maravilhosa do mundo é você testemunhar do amor de Deus. E sem que seja necessário que você diga, alguém pergunta: você é cristão? Por quê? Porque você fala diferente. Agora, por outro lado, é vergonhoso quando alguém fala: você é cristão? Sou. Já viu aquela coisa? Aquele sorriso de canto de boca? Porque o texto está dizendo que a santidade de Enoque, e eu queria que você considerasse isso, irmãos, que ser santo e ser justo é uma questão de fé. Então não é para você correr com Deus,
Não, o texto fala de andar. Ou seja, é um passo que você dá, mas um passo que você dá, tendo a certeza e a convicção na presença de quem nós estamos. Nós estamos na presença de Deus. Amém? Agora, isso é pela fé. Porque se não for pela fé, a gente começa a entrar pelo jeitinho brasileiro. A gente se esquece a quem nós servimos, diante de quem nós estamos. E nos esquecemos que a fé foi embora. Aí, a gente começa a relativizar. Porque hoje, no mundo moderno, afinal de contas, tudo é relativo. Então, você pode ser aquilo que você quiser. Ah, mas eu não me enquadro nesse modelo tal, no modelo Y. Não, não é modelo. O nosso modelo é Cristo. Ah, mas eu estou satisfeito com a pessoa que eu sou. Inclusive, ser cristão é você estar insatisfeito com a pessoa que você se tornou. Porque todo cristão verdadeiro não está satisfeito. Você quer parecer mais com Cristo e menos consigo. É a nossa insatisfação com a nossa vida que faz a gente buscar de Deus a santidade. Porque, do contrário, para que morrer para si mesmo? Você está entendendo? Nós matamos a nossa carne, renunciamos o mundo por essa insatisfação que nós sentimos no coração, de entender, Deus, eu quero ser mais parecido com Cristo. Nunca seremos perfeitos, evidentemente, mas você quer mais de Deus na sua vida. E para que a gente busque isso com essa mentalidade, não tem outra forma senão pela fé. Aí é onde entra a questão de ser renomado no que você faz, permanecendo cristão. Porque talvez a gente quer o reconhecimento e o sucesso. E nos esquecemos, irmãos, que primeiro você é cristão, antes de qualquer outra coisa. Antes de eu ser pastor, eu sou cristão. Porque para ser consagrado a pastor, eu fui cristão primeiro, pastor depois. Ou é o contrário? Consagra a pastor e se converte depois. Não fecha essa conta. Qualquer coisa que você seja, primeiro o cristão vem na frente. Se você é um médico, você é um cristão médico. Se você é um pedreiro, você é um pedreiro cristão. Se você é um mecânico, você é um mecânico cristão. Porque ser cristão é missão de vida. É a nossa missão, nós servimos um Deus. Depois disso, a gente cumpre a nossa missão de outras formas. Isso é pela fé. O último personagem que o texto fala aqui no versículo 7, eu vou parar por aqui. Não, versículo 6, porque o verso 6 complementa o versículo 5. Ele fala assim, de fato. Quando ele fala de fato, ele está confirmando o testemunho de quem? De Enoque. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você percebe que essa vida de fé também tem recompensa? A primeira recompensa da vida de fé, irmãos, é a nossa salvação. Porque tudo isso aqui vai passar. Esse tempo que você está vendo, esse telão que está aqui atrás, isso vai desaparecer. Um dia não vai fazer sentido, hoje faz, um dia não. Tudo na vida é passageiro. Por isso que o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele ou toda aquela que de Deus se aproxima tem que crer que Deus existe. E o texto diz que Ele é galardoador, ou seja, Ele recompensa todos aqueles e todas aquelas que vivem pela fé. Por isso que viver pela fé é recompensa na terra, porque você serviu a Deus, mas acima de tudo no porvir, porque um dia nós estaremos com Ele para sempre. Mas isso tudo é pela fé, porque senão não faz sentido. Porque se não for pela fé, parece a história da carochinha. Se não for pela fé, como eu já ouvi, mas pastor, eu estou ouvindo sobre a volta de Cristo desde a época da minha avó. Bom, na época da minha avó não ouvi muito porque eu não era cristão. Mas se Jesus não voltou é porque tem muita gente para se arrepender ainda. E pode ser que você que está me ouvindo hoje, Deus esteja batendo na porta do seu coração, para que você entregue a sua vida para Jesus. Último ponto aqui, irmãos, fala de Noé. Verso 7, pode ler comigo? Pela fé, Noé, o quê? Divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo que, irmãos, aqui tem uma coisa muito legal, porque ele fala duas coisas importantes. Noé ele foi divinamente avisado pelas coisas que não haviam acontecido, depois diz que sendo temente a Deus. O que é que ele faz aqui, diz o texto? Construiu uma arca para a salvação da sua família, assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O texto diz que Noé, homem temente a Deus, fez uma arca. Agora, irmãos, fazer uma arca sem conhecer chuva e tempestade também não faz sentido. Porque talvez se tivesse chovido, até então não tinha caído chuva sobre a terra. Você pega Gênesis capítulo 6, Deus dá direitinho para Noé, cada parte da arca tinha medidas, quantos côvados, a largura, o comprimento. Deus explicou tudo direitinho. Noé não inventou nada, ele só obedeceu o que Deus havia estabelecido. O texto diz que tudo que Noé fez é porque ele temeu a Deus, ele fez pela fé. Agora, sabe qual é a consequência da obediência? O texto diz que ele fez isso para a salvação da sua família.
E aqui você vê uma coisa bonita, você vê um líder, um homem de Deus, um pai, chefe de família, que foi pastor da sua casa. Toda a sua família entrou na arca, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Essas pessoas foram alcançadas pela graça e pela misericórdia, por conta da obediência de Noé. E aí você sabe que Noé deveria ter pouco recurso, não tinha tico-tico, não tinha macenaria como se tem hoje. 120 anos pregando a justiça de Deus. E ele fez a arca. E um dia, irmãos, a chuva caiu. Por isso, irmãos, que a gente vê uma coisa aqui, porque a fé de Noé, o texto fala que ela condenou o mundo. Olha só o final do versículo 7. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Por que ele condenou o mundo? Porque a fé de Noé expôs a incredulidade dos outros. Noé foi pregador da justiça, diz a Bíblia. Então a fé que Noé tinha expôs a incredulidade de toda aquela geração. Por isso que o texto fala que a fé de Noé condenou o mundo. Porque a fé, na verdade, ela expõe também a incredulidade de alguns. Por isso, irmãos, que o texto está dizendo daquilo que Enoque fez, daquilo que Noé fez, daquilo que Abel fez, e eu poderia aqui, verso 8 fala de Abraão. Olha só, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, sem saber para onde ia. E o texto vai relatando cada herói da fé, o que ele fez. Por isso que ter fé não é só você levantar a mão e adorar a Deus. Eu acredito que ter fé, irmãos, tem a ver com aquilo que você realiza, debaixo da dependência de Deus, debaixo do temor. Porque a verdadeira fé não é só o que você professa ou o que eu professo. A verdadeira fé é aquilo que a gente realiza, porque tudo que fazemos, nós fazemos pela fé. Porque se não for pela fé, não faz sentido. 1 Coríntios 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Qual a conclusão que a gente chega aqui, irmãos? É onde nós firmamos a nossa fé. O tema da minha palavra foi esse: fé é o fundamento da caminhada cristã. Queria que você entendesse, irmãos, que a gente está caminhando para a eternidade. Cada dia que passa, nós envelhecemos. Esse é o natural da vida. E a fé que você tem aqui na terra, irmãos, porque no céu não precisa de fé. 1 Coríntios fala sobre isso, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é maior, porque no céu você não carece de fé. A gente carece de fé aqui. Continuar crendo e acreditando que esse Deus a quem servimos é o Deus Todo-Poderoso. E aí eu termino com Marcos 16, verso 16, quando diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Você percebe a importância disso? Aquele que crê. Essa fé, irmãos, que opera a salvação. Não só a fé, é fé mais arrependimento. A minha conversão foi assim: eu saí perdido e voltei salvo, porque eu criei e me arrependi. Eu reconheci que eu era pecador e que sem Jesus eu estava perdido. Por isso que não tem outra forma da gente viver, senão pela fé. Fé é fundamento na vida daquele que crê. Fé é o fundamento da igreja. É a fé que te mantém de pé, é a fé que sustenta o casamento, é a fé que vai te dar a direção, porque é pela fé que nós caminhamos. Por isso que a gente crê que esse Deus a quem servimos é Senhor de todas as coisas. Mas pessoalmente também Ele quer ser Senhor da sua vida e do seu coração. Amém? Vamos louvar o Senhor neste momento? E eu volto aqui para a gente poder orar, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito, porque é pela fé que nós caminhamos e não por vista. Cada vez que minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo
dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Graças a Deus. Você pode se colocar de pé? Queria te fazer um convite muito especial, meu irmão, minha irmã. Queria falar para você também que visita a igreja hoje, que a fé transforma a nossa vida, irmãos. Não é fé na fé, é a fé em Deus, a fé em Cristo. É a fé naquele que um dia morreu, mas ressuscitou para todo sempre. Você pode dizer que a nossa fé um dia morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, nunca mais ela morre. Cristo Jesus é a nossa fé, a esperança da glória.